Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 14, que falará sobre a dinâmica climática. Então, antes de iniciarmos o nosso novo assunto, o nosso novo conteúdo, eu gostaria de relembrar com vocês conceitos muito importantes para a compreensão deste novo assunto, que é a diferença entre tempo e clima. O tempo, ele é um estado momentâneo da atmosfera, como eu havia falado para vocês. Então, quando alguém nos pergunta como está o tempo hoje, a pessoa está querendo saber se está ensolarado, se está chuvoso, se está frio, se está quente, né? Então, é um estado momentâneo da atmosfera, né? E já o clima é uma configuração mais permanente e estável da região. Então, o clima ele varia de uma região para outra. Por exemplo, o clima da região amazônica ele é equatorial, quente e úmido. Isso, pessoal, não vai significar que alguns dias lá na região amazônica possam estar mais frios ou mais secos, mesmo que o clima daquela região seja quente e úmido, ok? Então, agora que nós já revisamos esses conceitos, nós podemos avançar para o nosso conteúdo de hoje. Então, vou falar sobre a dinâmica climática. Quase tudo no clima é interconectado por uma dinâmica onde cada variável influencia as demais. Bem, pessoal, quais seriam essas variáveis que são mencionadas aí? Essas variáveis, elas seriam a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, ok? Agora, como essas variáveis, elas são complexas, né? Porque elas estão relacionadas ao clima, então acaba se tornando um pouco difícil de fazer modelos científicos que auxiliem na previsão do tempo. Os fatores climáticos que nós estudamos na aula anterior, latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade, eles influenciam sobre os elementos climáticos, né, que são a umidade relativa do ar, a ocorrência das chuvas, temperatura, pressão atmosférica, os ventos, entre outros, ok? Então, para a gente compreender a dinâmica do clima na Terra, nós vamos estudar as correntes de ar e também as correntes de água. Tá bom, pessoal? Então, por isso que é super importante vocês terem assistido a aula anterior, ter feito suas anotações, porque os conhecimentos de uma aula e de outra, eles se complementam, né? A gente vai complementando o que a gente já estudou. Por isso é tão importante fazer as anotações, os resumos, para vocês não se perderem, tá bom? Então, aqui nós temos uma imagem de satélite que mostra regiões com muitas nuvens e outras com poucas e outras sem nenhuma nuvem, né? E tem uma imagem semelhante a essa lá no livro didático de vocês também. Aqui, as zonas com mais nuvens, elas são correspondentes às zonas de baixa pressão. Isso é muito importante, esses conceitos, tá, pessoal? Zona de baixa pressão e zona de alta pressão. Então, as que têm mais nuvens aí são as zonas de baixa pressão. E essas zonas, elas estão sujeitas a um tempo instável, de ventos fortes e com chuvas intensas. E as zonas com poucas ou nenhuma nuvem, elas são correspondentes às zonas de alta pressão, com um tempo mais calmo, com pouco vento e baixa probabilidade de chuva. Então, é fácil a gente identificar, tá? Aqui, nós podemos visualizar a circulação atmosférica. Mas o que é isso, professora? A movimentação das massas de ar, conforme vocês estão vendo nesse GIF, é um exemplo de circulação atmosférica. E essa circulação atmosférica ela é provocada pelas diferenças de pressão e de temperatura,
tá? Que vai aí originar as correntes de convecção e eu vou explicar para vocês o que é essa corrente de convecção. Talvez vocês já tenham ouvido falar em anos anteriores aí de convecção, o que é, tá? E essas diferenças aí ao longo da atmosfera terrestre, tá? Então, vamos entender um pouco melhor o que seria esse movimento de convecção. Dentro da geladeira, por exemplo, se formam correntes de convecção, pessoal. Como, né? Assim, olha, o ar quente, ele é menos denso, né? Menos denso entre aspas, eu diria que é mais leve, tá? Entre aspas, né? Só para ficar mais fácil de entender. Ele é menos denso, então ele sobe, tá? E o ar frio, ele é mais denso, digamos que ele fosse, entre aspas, mais pesado. Então, ele desce, tá? E isso aí vai formar uma corrente de convecção. Vamos entender melhor ainda? Olhem essa segunda imagem aqui. Vejam bem, o ar quente, ele sobe, conforme ele sobe, ele entra em contato com o ar frio. O que acontece? Ele se resfria. Então, o ar frio, ele é mais denso, ele desce. E aí, ele entra em contato com uma superfície que está quente, né? Se aquece e aí começa tudo de novo. Ele esquenta, o ar quente sobe, ele se resfria e desce. Isso aí é uma corrente de convecção. Também é outra coisa que é super importante vocês compreenderem para a gente avançar aqui, tá bom? Então, conforme eu acabei de mostrar para vocês, o ar mais frio, ele é mais denso e desce. E o ar quente, ele é menos denso e sobe. Quando uma massa de ar sobe, ela cria embaixo dela uma região de baixa pressão. E essa região de baixa pressão, pessoal, ela vai resultar na movimentação do ar, né? Na tentativa de equilibrar aquela região de baixa pressão. E essa movimentação do ar é o que a gente chama de vento, tá? Então, o que é o vento? O vento é o ar em movimento. E o que vai causar esse movimento? Essas regiões de baixa e alta pressão. Outro exemplo que tem lá no livro didático de vocês, na página 44, é este aqui, tá? Da porta batendo. Quando tem, por exemplo, uma janela aberta, aí acontece da porta bater. E como que vai? Qual a explicação para isso? O vento que está soprando fora da casa, ele cria uma zona de baixa pressão, do lado de fora, né? E o ar dentro da casa, ele está em maior pressão. O que ele vai fazer? Ele vai se deslocar para preencher aquela zona, aquela região de baixa pressão. E isso vai fazer com que a porta, bata, tá? E esse mesmo mecanismo que acontece aí da diferença de pressão, acontece também, né, para que as nuvens elas circulem na atmosfera terrestre. Então isso é bem interessante. Está vendo como é que as correntes de ar elas se movimentam? Vai depender dessas regiões de alta e baixa pressão. Outro exemplo para vocês é a brisa marítima e a brisa terrestre, tá? Por quê? Por que às vezes durante a noite a gente tem a sensação de que a água do mar ela está mais quente? Ou porque durante o dia a gente tem a sensação de que a água do mar está mais gelada e a areia está super quente? Por que isso acontece, né? Durante o dia, como vocês podem acompanhar até aqui nessa imagem aqui, tá, pessoal? Durante o dia, a areia, ela esquenta mais do que a água, né? Mais fácil esquentar a areia do que a água. Então, ela aquece bastante durante o dia e acaba que o ar que está sobre essa areia, ela também esse ar também vai estar mais quente, tá? E por ele estar mais quente, ele está o quê? Menos denso. Então, ele sobe, esse ar quente, ele sobe. E logo abaixo desse ar quente vai ficar uma região de menor pressão. Então, sopra aí uma brisa que vem do mar em direção a essa areia, né? Para ocupar essa região de menor pressão. E isso que é a brisa marítima,
tá? Por isso que ocorre essa brisa marítima. Na tentativa, essa corrente de ar sendo movimentada, o vento, né? Ele sendo movimentado para ocupar essa região de menor pressão. E a brisa terrestre, ela ocorre durante a noite e é o inverso, tá? É o inverso da brisa marítima, vai ocorrer o contrário. Ao invés da brisa vir do mar, vai da areia para o mar, tá? Porque nesse caso, durante a noite, a água do mar, ela vai estar mais quente e, de acordo com o que subir aquele ar quente do mar, vem uma brisa aí da areia em direção ao mar para equilibrar aquela região de menor pressão. Viram só que interessante? Bem, pessoal, agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que é a formação de nuvens. Vocês já pararam para se perguntar como se formam as nuvens? Vocês já viram as nuvens se formando? É bem interessante, tá? Então, a formação das nuvens e a movimentação delas estão relacionadas com a movimentação do ar, que eu acabei de falar para vocês, inclusive, tá? Mas vai ser em razão aí da topografia, que é o relevo da região, ou da diferença de densidade, como a gente viu também, maior e menor densidade, ar quente, ar frio, tá? E a pressão também, baixa pressão, alta pressão, como nós acabamos de ver, tá? Mas alguma vez você já parou para se perguntar de que as nuvens são compostas? Muitas pessoas acreditam que as nuvens são compostas por vapor de água, mas será que isso está correto? Bom, as nuvens, pessoal, elas são compostas por gotículas de água no estado líquido, tá? Que se condensaram. Isso mesmo, não é vapor de água, como muitas pessoas aí imaginam. Não há, assim, muitas pessoas falam isso porque não aprenderam, né? Enfim, ou aprenderam errado e tudo mais. Mas as nuvens, elas são compostas por gotículas de água no estado líquido, sim. E essas gotículas que se condensaram. A gente pode comparar ou a gente pode visualizar uma nuvem quando a gente coloca água para ferver em uma panela. Aí se forma essa fumaça aqui. Mas o que seria essa fumaça? O vapor de água, né? Ele é liberado a partir do momento que a água ferve na panela. E esse vapor de água, ele vai entrar em contato com o ar mais frio. E acaba que esse vapor de água, ele vai se condensar. Vocês lembram o que é condensar? A condensação é uma mudança de estado físico, tá? É quando o vapor de água, ele muda, ele passa para o estado líquido, só que as gotículas aqui são muito pequenas, né? Não são gotas, são gotículas, por isso gotículas, tá? Então, formam essas gotículas e a gente consegue visualizar. Por acaso você consegue ver vapor de água? Não, não tem como a gente ver vapor de água. Então, as nuvens não são formadas por vapor de água. E diferente do que as pessoas pensam, né? Essas gotículas, elas podem sim flutuar no ar, contanto, como eu disse a vocês, que elas sejam muito pequenas. Então, bem interessante aí a questão da formação das nuvens, né? Agora, as nuvens, elas podem se formar em situações diferentes, tá? E essas situações, elas podem estar relacionadas com o movimento de convecção que eu falei para vocês, tá? Então, uma parcela de ar quente, ela se resfria de acordo com o que se eleva. E, basicamente, são 4 situações em que há a formação de nuvens, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Quando uma superfície ela está aquecida por algum motivo, isso tudo está descrito lá no livro didático de vocês também, tá, pessoal? Quando há o levantamento do ar devido à topografia, quando há a convergência de ar por causa de uma região de baixa pressão e, no caso aqui, o levantamento de ar ao longo de frentes frias, tá? Então, nessas 4 situações aí que
que há formação de nuvens, tá? E as nuvens, elas têm formatos diferentes, não são todas que são iguais, mas não vou entrar em detalhes agora. O mais importante é que vocês saibam de que ela é formada e quais fatores, né, que levam à formação das nuvens. E aqui eu também coloquei outra imagem lá do livro didático de vocês, que é bem interessante. Inclusive, lá nessa mesma página, tem um QR Code, na verdade um RA, muito interessante sobre a formação da chuva, né? Das nuvens, perdão, a formação das nuvens, e é muito interessante que vocês vejam aí esse QR Code, esse RA, tá? Usando o aplicativo RA positivo. Então, aqui na primeira imagem, a porção de ar quente, ela vai aumentando de volume e vai diminuindo a temperatura enquanto sobe, tá? Então, a temperatura vai diminuindo de acordo com que essa porção de ar quente ela vai subindo. E aqui na figura 2, conforme a temperatura diminui, parte do ar úmido ele vai se condensar e vai formar as gotículas que compõem as nuvens, tá? Então, ficou bem exemplificado, bem interessante aí para vocês, né? E não deixem de conferir o QR Code, como eu disse a vocês, que está, inclusive, lá na página 46 do livro didático de vocês. Agora nós chegamos aqui ao último tópico da nossa aula, que é a circulação geral da atmosfera. Então, para nós compreendermos essa parte aqui melhor, nós devemos levar em consideração as linhas imaginárias que dividem o nosso planeta, tá? A linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, pessoal, nós vimos que nas regiões de menor latitude, que são essas regiões aqui, essas áreas mais próximas à linha do Equador, tem uma incidência de radiação solar mais intensa e acaba tornando, né, essa região aqui mais quente. E por causa da convecção que se forma na linha do Equador, existe aqui uma área de baixa pressão e áreas de alta pressão. Aqui no caso, a região ou área, né, de baixa pressão vai ser realmente aqui na linha do Equador e de alta pressão aqui nos trópicos, tá? Então, quando nós temos uma região de baixa pressão e uma região de alta pressão, se formam os ventos, lembram, como eu disse para vocês, na tentativa de equilíbrio, na tentativa de equilibrar essa pressão. E aí que se formam os ventos alísios, indicados aqui também por essa seta em cinza, aqui, ó, essas setinhas apontando aqui para o centro, para a linha do Equador. Isso aqui está representando os ventos alísios, pessoal. E o que seriam esses ventos alísios, de onde eles vêm, para onde eles vão, né? Os ventos alísios, os ventos alísios, eles sopram da altura dos trópicos, tanto ao sul quanto ao norte, em direção à linha do Equador. E eles são constantes. Agora, uma coisa que é muito importante vocês observarem aqui quanto a esses ventos alísios é que tem um desvio desses ventos. Eles não são ilustrados retos, né? Eles são ilustrados desviados, e esses desvios são para o oeste, devido ao efeito de Coriolis. Vocês já ouviram falar sobre esse efeito? Eu vou explicar um pouco melhor a partir dessa segunda imagem que eu coloquei aqui para vocês, que está inclusive lá no livro didático de vocês, tá? Então, o que seria o efeito Coriolis? É muito simples. Se o nosso planeta ele estivesse parado, esses ventos eles seguiriam uma trajetória reta, assim conforme vocês estão vendo aqui. Mas como o nosso planeta ele está fazendo um movimento de rotação, esse vento ele vai sofrer um desvio na sua trajetória e vai ficar apontando assim, né, para o oeste, como nós vimos aqui, nesse
nessa tela aqui anterior, tá? Então, é bem simples. Mas por que você está destacando isso tanto, professora? Porque isso é muito cobrado em exercícios, tá? Essa questão do desvio da trajetória desses ventos alísios, eles são ilustrados assim, desviados, ok? Devido ao efeito de Coriolis. Então, vocês já sabem, o planeta, como ele está fazendo movimentos de rotação, a trajetória não é reta. Então, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês façam o exercício, né? Na verdade, agora vai ser um exercício só. O número 11, da página 23 do livro de atividades. E vou pedir para que vocês façam essa semana a atividade sobre o projeto literário O Diário de Anne Frank, que foi disponibilizado para vocês por meio de PDF. E essa atividade sobre o Diário de Anne Frank deverá ser entregue à coordenação por meio de fotografia até o dia 5 de julho, sem falta, pessoal. Não pode passar dessa data, ok? Inclusive, já tiveram até pessoas que já me enviaram aí essa atividade. Então, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.